Irmãos, nós nesse instante chegamos nesse tempo em que, como família, a gente vai refletir um pouquinho as coisas que Deus tem para a gente e nos possibilita por meio da Sua palavra. Nós estamos encerrando o mês de maio, o mês da família, esse mês em que a gente olhou para esse tema que você viu aí na tela, chamado Conservando Família. E a gente, entre muitos assuntos, entre muitos olhares aqui, nossa ideia foi falar e reforçar sobre essa ideia de conservação, sabe? Essa ideia de manter aquilo que a gente tem e valorizar isso e pensar que isso é algo bom para a nossa caminhada, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para esses dias de vida que Deus nos deu para viver, conservando família. A gente olhou muito nesses dias pensando sobre o lar, nosso lar lá de casa, nossa casa, né, nossa família, mas sempre trazendo nesse reflexo direto para aquilo que é a nossa reunião aqui, a nossa grande família, família do povo de Deus, que é assim que a gente tem que se ver cada vez mais. Então a gente aproveitou bastante nesses dias, olhando para esse assunto e quantas coisas boas a gente pôde aproveitar. E, gente, é de grande importância a gente ter esse tipo de mentalidade, de olhar para esse tipo de ideia, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, para a Bíblia, para as Escrituras, a gente vai ver que tudo isso tem a ver com o nosso Deus. O homem, ele foi feito um ser religioso, e só que isso fica tão pesado, às vezes, além de uma medida que não deveria ser, e isso nos atrapalha. O artifício, que a gente poderia dizer assim, sobre a questão do homem ser um ser religioso, um ser para experimentar a religião, a religação com Deus, e essa por meio de Jesus, não é para ser uma coisa truculenta, pesada, difícil, indigesta, mas na verdade é para ser algo prazeroso, é para ser algo abençoador, é para ser algo que nos enriqueça, sabe, que nos deixe bem. A gente tem que exercitar sobre olhar para o nosso Deus e ver nele, a partir dele, as melhores intenções que ele tem quando ele pensa, quando ele idealiza, quando ele nos coloca para viver e para conservar dessas coisas que ele nos deu. Veja, a gente tem família, a família não é simplesmente para a gente se unir de alguma forma dentro de uma convenção social, viver alguns níveis de expectativas que todas as pessoas estão pensando, mas de novo, nós estamos caminhando, convivendo com Deus, nosso Deus que nos permite ter a família, estarmos juntos, e a gente precisa parar e pensar assim, Deus tem as melhores intenções acerca das nossas famílias. Vai desafiar, naturalmente, isso vai requerer dedicação para a gente, mas a gente precisa, sabe, pensar que o que Deus tem e quer para a gente é algo maravilhoso. Requer cuidado, requer manuseio, requer manejo, mas tem algo muito bom atrás disso. Eu gosto sempre de pensar em alguns exemplos que me auxiliam a compreender ideias. E, por exemplo, a gente ama ir num lugar bonito, um parque bem cuidado, um jardim belo, mas não existe jardim belo que simplesmente ele vai ficando belo ao natural. Existe cuidado, existe dedicação, existe empenho, existe, sabe, a real intenção de que ele seja bonito. Antes dele se tornar bonito, houve uma ideia de que ele fosse bonito. E a respeito disso se buscou tornar aquele lugar o lugar mais agradável, mais bonito possível. A gente precisa olhar para a nossa família e pensar assim, com essas pessoas em meio às quais Deus nos colocou, Deus me colocou, Pai, vamos lá, vamos dar a poda, vamos mudar o que é necessário. Vamos alterar, vamos deixar essa família bem bonita. Com você lá na sua família, com quem está do seu lado. Pense nisso, tá? Isso é algo de grande valor. E igualmente para a igreja, a gente não pode deixar de pensar nisso. Também de pensar assim, a igreja precisa ser um clima gostoso. Esse clima familiar, esse clima de envolvimento, esse clima de participação diretamente na vida do outro, a gente deve pretender. Porque, olha, pelo simples fato de que Deus, Ele é assim. Deus, Ele não é um ser inacessível,
frio, gelado, distante. Deus, ele é o Deus do acolhimento. Deus, ele é o Deus do amor. O amor é bom, a graça é boa. Sabe, você ser alvo de perdão é algo abençoador para a sua vida. Você ter a tolerância, a paciência, acolhimento, forças, e muitas vezes que você pisou na bola e saber que isso estão à sua disposição, isso é motivador, é encorajador para a gente. Então isso deve ser um tipo de coisa que deve estar em casa, isso é um tipo de coisa que deve estar aqui na igreja também. Repare só o nosso Deus assim, olha, Ele cria o lar, Ele bota homem e mulher juntos. E como a gente viu nesse mês, antes do pecado, mesmo que depois que o pecado entrou, Deus insiste na história. Depois em Abraão, Deus vai construir uma realidade chamada uma grande nação. A partir de você, Abraão, nós vamos multiplicar, você terá uma descendência. Mas o caminho pelo qual Deus escolhe fazer uma nação, qual que é o caminho que Deus escolhe fazer uma nação? É por meio de família, é por meio de famílias, de muitas famílias que derivaram de uma única família. Mas Deus insistiu que eles continuassem família em meio a esse processo. E depois a gente vai ver Jesus falando assim, vão pelo mundo e façam discípulos. E esse algo ligado a discípulos tem a ver com o quê? Tem a ver com vida na vida, com partilha, com essa vida em comum que a gente vai ver em Atos. Gente, é muito bom a gente sentar aqui e participar de um culto junto. Mas é muito bom almoçar do lado de alguém também. É muito bom contar causa, não é? Alguns gostam mais, outros gostam menos, mas é bom dar risada de algo do passado, participar da vida de alguém diretamente. É muito bom conhecer uma pessoa em quem você confia, uma pessoa que Deus colocou na sua vida para ser alguém bacana, para deixar a sua vida melhor. É bom ter amigo, é bom você contar da sua vida, você apresentar a sua vida de alguém que está em aproximação, não é? E veja, isso tem tudo a ver com a realidade discipular que Jesus nos falou para viver. Às vezes esse lance que a gente fala sobre vão e façam discípulos, dá a impressão de uma igreja formal, estruturada, densa, rígida. Não, Jesus falou assim, moçada, vão lá atrás de gente para viver com vocês. Porque foi isso que Jesus fez. Foi exatamente isso que Jesus viveu com 12 discípulos. Depois o que a gente vai ver no Novo Testamento? A gente vai ver que em Atos, essa igreja, eu não sei vocês, mas quando a gente lê Atos, uma igreja gostosa que está convivendo ali. Dá vontade de estar lá. Dá vontade de olhar e perceber o que está acontecendo naqueles dias ali. É bom passar tempo juntos e a gente vê esse monte de novos discípulos formados. E a Bíblia diz assim, olha, e Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Sabe o que dá a impressão? Às vezes a gente lê esse texto, dá a impressão que é só numérico. Não é só numérico, é qualitativo. Eles estavam juntos de verdade. E pelo fato de estarem juntos de verdade, que Deus trazia mais gente para ser abençoado por aquilo, porque eles aprenderam a viver. Porque a consequência de ter mais gente se aproximando, sendo acrescentada por Deus, porque aquele pessoal estava aproveitando aquelas oportunidades de uma forma muito boa. A gente vê o final do capítulo 2 de Atos, igreja gostosa que eles estavam vivendo naqueles dias. E eles não estavam vivendo em processos rituais, em processos rígidos, em normas, em coisas rigorosas, frias, ritualísticas. Não, eles estavam vivendo juntos, aprendendo de uma palavra que alimenta, de uma palavra que é gostoso compartilhar. Não é gostoso a gente estar num ambiente em que a gente estuda juntos, por exemplo, a Bíblia? Eu amo olhando as Escrituras. Gosto muito da EBD. Porque é gostoso você olhar para um texto, você aprender junto de pessoas que estão aprendendo e te ensinando ao mesmo tempo. E sabe, a gente olha no Antigo Testamento, a gente olha para o Novo, a gente vê essa estrutura. E Deus sempre insiste, sempre é uma coisa de gente. Sempre envolve família. Sempre envolve encontro. Tá? E aí a gente deve observar isso, tá? Para que a gente viva o melhor de Deus. Esses encontros, essa vida em comum, seja uma grande nação que é formada por famílias, por clãs, por tribos, que a gente vê no Antigo Testamento,
ou um novo contexto agora de discípulos, sempre visa o quê? Para que a gente desfrute bons momentos e a gente se equipe. Porque lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 6 vai falar, não é, para a gente, sobre Deus dizendo assim, olha, traga os seus filhos para perto, ensine-os, inculque na cabeça deles aquilo de bom que eu tenho transmitido a vocês. Isso é algo que acontece dentro de casa, mas tem a ver com o contexto também geral dessa reunião, dessa aspiração nacional que Israel vai viver. Mas depois lá, quando Jesus vai falar sobre discípulos, lá em Mateus 28, fim do capítulo 19 e 20, Jesus fala, façam discípulos, ensinando-os, sabe, batizando-os, vivendo o processo com vocês. Sabe, de uma boa vida que vocês vivem comigo, transmitam isso para outras pessoas, para que eles vivam boas vidas também. Isso vai ser muito bom. E isso é algo que se vive em família, porque em família que a gente tem a boa oportunidade de crescer juntos. E quando a gente faz isso do jeito que Deus nos ensina, com amor, com graça, com paciência, gente, como isso é extraordinário. Desafia, dá um pouco de trabalho, dá. Mas como é bom a gente viver isso. E a gente deve viver isso em casa e a gente deve viver isso na igreja. A gente deve se lembrar que a gente ensina por palavras, mas a gente ensina por exemplo. A gente ensina, olha só esse dia aqui, a gente ensina quando a gente vem de manhã e aqui nós estamos olhando para um texto devocional da manhã, a gente reflete juntos e a gente traz o aproveitamento daquele texto. Mas depois a gente ensina quando a gente diz da importância da gente ter momentos em comum, do qual a gente faz as nossas refeições, porque o momento de alimentação, seja de um café da manhã, seja de um almoço, isso é um momento de troca, de partilha, isso é humano, isso faz bem para a gente, isso é algo enriquecedor. Famílias não devem parar de fazer isso dentro de casa. O grande problema é quando a televisão e o celular começam a disputar com as nossas famílias, não pode acontecer em casa. E nós também não devemos deixar de fazer isso enquanto estamos aqui. Mas daqui a pouco a gente está tomando decisões, a gente está construindo ideias, nós estamos discursando, a gente está falando, mas a gente está ouvindo, mas a gente está sonhando, porque algo está acontecendo, e aquele algo que acontece com alguém, mas diz respeito a gente também, e a gente quer um bom resultado daquilo, porque é bom ver esse belo jardim ir tomando forma, essa bela casa tendo ali um quadro novo, essa nova sala tendo ali uma almofada bonita, uma iluminação que vai se tornar agradável, um tempo juntos que a gente faz uma cantina, a gente faz um café da manhã e que vai ser gostoso estar ali porque estamos vivendo tempo de família, a gente está comungando, tendo esse tempo rico e precioso, não é? Mas em meio a tudo isso, ensinamento está sendo dirigido. O ensinamento, a formação, ela não é só verbal a partir de um púlpito, a partir de uma aula de EBD, ela é a partir da troca. A partir do momento que a gente chega e conta sobre algo bom que a gente viveu na vida para alguém que estará em situação de viver algo da mesma natureza, você dá uma referência, você está ensinando alguém. Você está dando um belo exemplo de algo que pode e deve acontecer, e você usa dessa oportunidade da troca, da conversa, do compartilhar, você tem um momento tão rico, tão poderoso quanto esse, não é? E isso tem a ver com o nosso Deus, porque é Deus que ensina no antigo, é Jesus que fala no novo, e a gente deve saber disso e relembrar disso para ter prazer nisso. A gente tem que ter prazer de ensinar as nossas crianças, assim, que na hora de ser sério, a gente é sério. Na hora de tomar boas decisões, a gente se dedica às melhores decisões e a gente constrói elas. Na hora de fazer as refeições, a gente vai lá fazer, mas na hora de fazer uma bela limpeza, a gente limpa a casa juntos, porque a gente quer tornar o lugar agradável da onde a gente usufruiu um bom momento. E a gente não ensina isso às nossas crianças, aos nossos menores, verbalizando pura e simplesmente. Não, a gente vai lá carregar a cadeira, a gente varre na frente deles, a gente lava panelas, a gente organiza a casa, porque a casa ela bagunça, porque coisa boa está acontecendo na casa. Mas a gente organiza a casa para que ela seja bagunçada de novo. E ensino vai acontecendo o tempo todo nessa nossa caminhada. E o último aspecto que eu gostaria de destacar aqui, gente, sobre o nosso Deus, é que assim, o nosso Deus, lá no antigo Israel, ele falava assim,
vão ter festas anuais, e olha, todo mundo tem que ir, e Deus levava isso muito a sério. No antigo Israel houveram momentos em que assim, houve gente que não foi na festa e deu BO. Porque naquele tempo as festas elas eram ritos cerimoniais, então isso implicava de uma prática daquele tempo também, e tinha esse teor sério da aliança feita com Deus. Mas algo que eu quero chamar a atenção aqui é que o mesmo Deus que diz assim, olha, vão ter as festas e moçada, vocês têm que ir para lá, é o mesmo Deus que depois na inspiração do Salmo vai ser dito para nós. Que bom, que maravilhoso é quando os irmãos estão em união. Deus ama nos ver em união, gente. Deus ama nos ver em comunhão. E às vezes a gente acha que a comunhão é algo assim, acabou o culto, a gente faz os 60 segundos de comunhão. A gente incentiva os irmãos a não irem rápido para casa. A comunhão é chegar perto de irmãos queridos na hora do culto, cantar uma bela canção e a gente dá ali uma saudação, a gente abraça, a gente diz que isso também tem a ver e tem respeito a Ele. É verdade, comunhão tem a ver com isso. Mas comunhão tem a ver sobre ter em comum, e a gente não tem em comum só quando a gente está no culto. Comunhão é sobre quando a gente está num time de cozinha organizando, por exemplo, um encontro do qual pessoas participarão. Ter comunhão também é quando, na luz do exemplo de ontem, ontem eu fui lá, precisava fazer uns carrinhos de rolemã para contribuir com esse dia aqui. O André foi lá, saiu daqui de Osasco, foi lá em Barueri me ajudar. A gente não estava só fazendo carrinho de rolemã, a gente estava em comunhão, porque ali a gente estava trocando ideias, a gente estava conversando. O André conheceu a minha casa, que ele nunca tinha ido lá, a gente bateu um papo, a gente foi no outro lugar comprar coisas, a gente foi falar com outras pessoas, enquanto isso no carro, trocando experiências, nós estávamos em comunhão. Daqui a pouco a gente estava lá, entre marteladas, serradas, madeiradas, a gente estava ali em comunhão, participando do momento ali, porque esse é um tempo de encontro, sabe? É um tempo do qual duas pessoas estão juntos, estão aproveitando um bom momento ali, mas Deus, Ele é esse que ama ver o seu povo junto. Quando a gente lê no Salmo 133, eu gosto muito de falar dele. Deus amava ver o pessoal saindo da tribo de Israel e viajando, peregrinando até Jerusalém para o grande encontro. Que era gostoso já a viagem, entende? A grande questão não era só a celebração, a festa lá no templo. Eu já gostava, creio, entendo que já era tempo de comunhão, eles tinham que viajar juntos, eles tinham que participar daquele momento juntos. E quando você, por exemplo, tem que fazer algo e você não tem opção de fazer outras coisas, você aproveita isso acerca de explorar o momento que você está com aquela pessoa. E quanta coisa boa, eu penso, aconteciam naqueles deslocamentos. Mas depois eles estavam com Deus num templo também, e depois eles estavam em volta. Sabe, é Deus que fala assim, que coisa boa, que agradável é, que os irmãos estejam em reunião, que eles participem desse momento, que eles gostem de estar juntos, que eles viajem juntos, que eles façam coisas juntos, que eles dividam o momento juntos. Quando a gente chega no Novo Testamento, isso já não é mais uma regra a partir de Jesus, porque em Jesus a antiga aliança ela foi consumada de todos os aspectos. Mas Jesus, no seu próprio exemplo, vai de uma outra forma ensinar e falar da mesma coisa. Porque Jesus não chama um grupo e fala assim, gente, 2, 3 vezes por semana vocês estejam aqui, eu vou falar para vocês. Jesus não faz isso. Jesus não fala assim, olha, lá no templo me encontrem lá, a gente se encontrará numa parte junto com o culto, ou junto com os rituais do sábado, lá era judaico, vocês vão para lá e aí em meio a essa reunião a gente vai ter esse momento. Não, Jesus chama 12 homens e fala assim, gente, moçada, vamos junto. E aí eles vão para Galileia, e aí eles voltam para a Judéia, e passa por Samaria, e aí eles vão para Jericó, eles vão para Cafarnaum, e eles estão junto para lá e para cá. Alguns aí acompanharam, o seriado lá, o The Chosen, mostra muito dessa resenha deles viajando juntos, e quanta coisa está acontecendo. Quantos momentos eles estão ensinando uns aos outros pelo simples fato de estar viajando juntos. Muitas conversas não acontecem quando eles estão dentro de uma sinagoga. Muitas conversas acontecem quando eles estão fazendo uma refeição.
Muitas vezes Jesus tem algo a ensinar para eles, e Jesus ensina quando está todo mundo com fome, Jesus fala, vem cá, eu tenho algo para essa moçada. Alguém vê alguma coisa na estrada, aponta para aquilo, e Jesus daquilo faz uma lição, sabe? E nisso tudo a gente vê o Novo Testamento dizendo assim, de novo, reafirmando, Deus gosta de ver a gente junto, Deus gosta da gente experimentando esses momentos de uma forma profunda e maravilhosa. E é por isso que, não é, também Hebreus vai nos dizer, olha, não deixem de estarem juntos e se encontrarem como alguns fazem, porque isso não é bom para vocês, não é? Isso, vocês não podem viver isso. A própria prova disso, eu lembro aqui mais uma vez, Atos já vai nos mostrar que aquele povo estava tendo comunhão e era tão bom. E não era sobre ir ao templo, estritamente para a rotina espiritual, para as disciplinas espirituais que aquele povo tinha. Não, era para eles estavam juntos, eles iam nas casas, eles estavam se conhecendo. Eles olharam para Jesus, Jesus deixou aquilo muito bem claro para os discípulos. E estando bem claro para os discípulos levaram para a igreja. E essa igreja começou a viver isso cada vez mais. Isso aqui é Novo Testamento e para nós é um grande exemplo. Sabe, quando a gente olha para a gente precisa entender o valor de viver tudo isso, porque em tudo isso nós estamos vendo sobre conservar de uma boa vida que Deus nos deu para viver. Tudo isso que eu disse aqui, que faz referência tanto no Antigo quanto no Novo, para a gente, existem desafios naturais para tudo isso nesse nosso dia a dia de vida, nesse momento moderno. Porque nós estamos tumultuados de coisas, nós estamos cheios de compromissos, nós estamos cheios de coisa, sabe, que consome o nosso tempo. E se a gente quer viver uma vida que seja boa, nessa caracterização que Deus nos deixou para viver, a gente precisa decidir por isso, ser intencional. A gente tem que fazer isso aqui na igreja, a gente tem que fazer isso lá em casa. Porque tempo de qualidade não é algo que só como família de fé a gente vai viver, experimentar e promover aqui na igreja. Tem que fazer lá em casa também. É sobre conversar, a gente precisa bater papo. Eu não sei quanto você é bom de papo, quanto você gosta de bater papo. Mas a gente se elabora nas nossas trocas, nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos. A nossa casa não pode ser um lugar só de dispositivo ligado o tempo todo e eletrônicos e informação. O mundo inteiro está vendo para dentro de casa e a gente não conversa direito. Porque a vida boa que a gente vai construir uns com os outros tem a ver com essa vida de troca, com essa vida de partilha. Isso precisa acontecer lá em casa, isso precisa acontecer na igreja. Isso precisa ser uma decisão em casa, precisa ser uma decisão na igreja. Olha só, para a gente estar aqui e ter um dia como a gente teve, quantas decisões a gente teve que fazer? Quantas rotinas foram mudadas? Quantas coisas a gente teve que deixar de fazer para fazer algo diferente, visando estar aqui? É sobre isso. E a partir disso experimentar o melhor que Deus tem para a gente. Sabe? Entendendo que assim, Deus gosta disso, porque Deus sabe que isso é bom para a gente. Então vamos investir cada vez mais nisso, em casa e aqui. Sabe, vamos valorizar isso que Deus dá referência para a gente, que é coisa boa. Esse gosto de estar junto, de dividir momentos, de apreciar em tudo isso, sabe, experimentar o melhor que Deus tem para a gente. Porque isso é conservar daquilo que a Bíblia nos traz como referência para uma boa vida. Pastor, mas a Bíblia, seu conteúdo foi encerrado ali no primeiro século, nós estamos em 2026, é verdade. Mas das verdades que a Bíblia nos ensina e nos aponta, elas não mudam. Não importa o nível tecnológico que a gente alcance nessa nossa vida moderna desses dias, o essencial que Deus diz que é importante para nós, permanece efetivamente importante. E a gente precisa conservar. Das bases, daquilo que do Éden veio, daquilo que cruzou a história e que a Bíblia nos dá referência, está tudo aí para a gente usufruir, desempenhar e aproveitar. E que Deus nos abençoe nesse sentido, gente. Porque só tem vida boa nisso aí. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós agradecemos porque a gente tem visto e refletido nesses dias sobre esse jeito, esse estilo de vida que a gente tem sido desafiados a viver.
Primeira coisa, Senhor Deus, é sobre entender o valor, a beleza, a grandeza da família. Sabe, Senhor Deus, e valorizar isso e cultivar isso que o Senhor nos deu lá para casa, lá em casa, lá com os nossos. Mas a outra beleza é aproveitar disso tudo aqui para a família da fé. E sabe, Senhor Deus, saber que a gente tem boa, bela, perfeita paternidade, porque o Senhor é um Deus perfeito. Um grande Pai. Um Pai infalível. Um Pai que tem amor e tem das melhores coisas para a gente. Obrigado por isso. Obrigado porque Jesus, teu primogênito, ele é o nosso grande irmão, nosso grande exemplo. É aquele irmão que alcançou uma estatura em que os irmãos menores ao longo da trajetória querem ser iguais. É aquele irmão da admiração. Então que a gente viva isso aqui, Pai, na tua igreja, na família da fé, sabe? No reino dos céus. Essa coisa sobre se interessar por Jesus, amar Jesus para falar assim, eu vou ser igual a esse meu irmão, esse Jesus precioso, meu Salvador, meu Senhor, mas Ele também é o exemplo daquilo que eu devo ser o tempo todo. Que bom tudo isso, e aí a partir disso nós somos teus filhos, os que aqui convivem como irmãos, que nós sejamos verdadeiros irmãos, Pai. Sabe, Senhor Deus, que a gente tenha esse acesso, essa liberdade, esse gosto, essa alegria de estar junto, essa alegria de viver juntos. Sabe, tire de nós as reservas que nos impedem de ser uma boa e bela família de irmãos integrados, de irmãos unidos, porque aqui nesse exemplo, nesse mundo do nosso tempo, a gente sabe que tem família de tudo quanto é jeito, existe, Pai. Em próprias famílias comuns existem famílias dos quais irmãos não se falam, irmãos que são rompidos, irmãos que não se visitam, ou irmãos que só se veem em tempos em que algo muito sério está acontecendo. A gente sabe que alguns irmãos só se encontram em ocasiões festivas, outros até somente na ocasião da morte. Mas nós não queremos ser esse tipo de irmãos aqui na tua casa, na tua família. A gente quer ser aqueles irmãos que dividem, que estão juntos, que gostam de estar juntos, que gostam de participar uns com os outros, que gostam de se aproximar, que gostam de deixar a porta aberta para que o outro venha para o quarto da sua própria vida, conhecer, interagir, participar, conhecer, perguntar, saber, trocar da vida que o Senhor nos deu para viver. Porque o Senhor quer que a gente não simplesmente nós sejamos irmãos, mas que nós sejamos irmãos que tenham a maior comunhão, que tenham o maior nível de coisas em comum o tempo todo, vivendo juntos, caminhando juntos. Esse tipo de família que o Senhor quer aqui nesse lugar. Então que a gente olhe para isso, Senhor Deus, e a gente aproveite disso o tempo todo. Que a gente entenda, Senhor Deus, que existe algo a gente a valorizar e a construir na nossa casa, com a nossa família, mas existe algo maravilhoso a replicar disso tudo aqui na família da fé. Sabe, Senhor Deus, que a gente tem o prazer de ensinar os nossos, ensinar as coisas sérias, ensinar as coisas importantes, ensinar as coisas essenciais, e ensinar o que não é essencial e que é segundo plano e que não merece toda essa nossa atenção. Que a gente tenha gosto de ensinar por palavras, verbalmente, mas que a gente tenha gosto de estar junto para direta ou indiretamente ensinar com exemplo, com atitude, com o exemplo que contou, com a situação que mencionou, com a vida que demonstrou uma postura, uma característica que ensina alguém que está observando, alguém que está ouvindo, alguém que está absorvendo, quem está perto de nós. Que a gente tenha, Pai, esse interesse de vivermos, ó Pai, esse belo ensino, sabe, o tempo todo, porque isso tem a ver desde sempre daquilo que o Senhor nos mostra na Tua Palavra, Antigo e Novo Testamento, e nós devemos conservar isso também. E Pai, que nós sejamos uma igreja que tenha gosto de vir à Tua casa. Sabe, Senhor Deus, porque é o grande encontro, seja no domingo, nos nossos encontros de manhã e noite, sejam nos ensaios, sejam nos encontros 1 a 1, quer em casa, quer no discipulado, quer num café, quer numa visita, quer numa resenha de WhatsApp, quer numa indicação de algo que a gente viu chamando a nossa atenção e a gente compartilhe com alguém, quer naquilo que a gente inventa como pretexto para fazer, mas que na verdade só nos confere a certeza que a gente quer passar tempo juntos. Pai, que a gente queira tudo isso, porque isso agrada o Senhor, e se agrada o Senhor é porque isso foi exatamente o que o Senhor pensou para nós.
para nos dar alegria, para nos dar leveza de vida, para nos dar, Senhor Deus, sabe, tempos maravilhosos de viver os dias que o Senhor tem nos dado nessa existência. Então que a nossa casa seja um lugar cada vez mais abençoado, feliz, contente, agradável e abençoado. Que a nossa igreja seja cada vez, Pai, um lugar maravilhoso de encontro, de vínculos, de amizades, de partilhar daquilo que o Senhor tem feito. E é certo que boa, tremenda vida o Senhor nos dará enquanto vivemos tudo isso. Isso é reino de Deus, isso é evangelho. Enquanto a gente fizer isso, Pai, aí é o Senhor que olha para a gente e fala assim: uau, sim, eles estão vivendo aquilo que eu idealizei que eles vivessem. Vou mandar mais gente para lá. Ou vou então multiplicar bênçãos enquanto eles estão vivendo sobre isso. De uma forma ou outra eu vou acrescentar mais gente para viver tudo isso, mas eu vou acrescentar mais intensidade, eu vou deixar mais gostoso, eu vou preparar tudo para que sejam boas memórias. Eu quero que eles vibrem, eu quero que eles guardem fotos, eu quero que eles sintam saudade, porque é bom eles viverem algo que eu sei que é bom e eu criei para que eles vivam. Sabe, Senhor, que a gente cada vez viva mais isso, porque queremos também evangelizar, não apenas por palavras, não apenas por meio dos nossos caminhos e atitudes missionais, mas nós queremos, a partir da grande tua família que somos, encantar pessoas, sabe, Senhor Deus, estarmos disponíveis para receber mais gente a viver desse algo intenso que o Senhor nos permite viver por meio da comunhão, por meio da vida em comum. Então faça assim no nosso meio, nos abençoe nessa direção, nós te pedimos, no nome santo de Jesus.